Me diga uma coisa, você está infeliz no trabalho? O que fazer agora, hein? Vem comigo que nós vamos conversar um pouco sobre isso e sobre possíveis saídas, possíveis soluções para você que está passando por isso. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de Carreira. É muito bom estar com vocês aqui novamente, abordando hoje um assunto que é meio complicado, que é quando a gente está se sentindo infeliz no trabalho. Então, se você está se sentindo infeliz aí na empresa que você está trabalhando, ou com a função que você tem, ou algo assim, eu vou falar aqui sobre algumas possíveis saídas, tá? Que você teria para tentar resolver essa situação. Então vamos lá. Primeiro ponto é você definir o seguinte: com o que eu estou infeliz, né? O que está me deixando triste? Eu já conversei com algumas pessoas que já me falaram assim: Gabriel, eu nem sei o porquê que eu estou triste, eu nem sei o porquê que eu estou infeliz. Então, o primeiro passo é você ter que descobrir o que está deixando você com essa infelicidade, tá? Por que você não está satisfeito? Esse é o primeiro ponto. Inclusive, tem que refletir se isso não é uma questão pessoal. Então vamos lá. Primeiro ponto, salário. Salário pode ser uma coisa que você esteja insatisfeito no momento, né? Muita gente está insatisfeita com o salário que tem. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte: se for salário, o primeiro ponto que você tem que fazer é: você já comparou o seu salário com pessoas que exercem a mesma função que você exerce em empresas de porte parecido, em segmentos parecidos? Esse é o primeiro ponto, tá? Se você teve acesso, por exemplo, a um guia salarial, né, alguma pesquisa salarial oficial de alguma instituição ou alguma empresa confiável, aí tudo bem. Então você tem com que se basear e comparar a sua remuneração. Agora, se você só ouviu falar que um amigo seu ganha mais e que também trabalha na mesma área que você e é com isso que você está tomando essa decisão de achar que você ganha pouco, então aí é um problema, porque você tem que estar bem certo de que realmente você está ganhando um salário abaixo do mercado. Segundo, você também pode se especializar mais. Às vezes você realmente está recebendo um salário menor porque você ainda não está com uma bagagem tanto profissional de experiência quanto uma formação acadêmica que justifique que você ganhe mais. Além disso, vamos lembrar, né? Conforme até um outro vídeo que eu fiz falando sobre se você quer atingir uma promoção, ganhar uma promoção, para você ganhar uma promoção tem que ter um porquê. Você tem que, além de trabalhar politicamente na sua empresa, fazer as alianças, etc., você também tem que produzir mais do que é pedido. Então, para você fazer isso, você precisa estar bem relacionado com seus colegas, com o seu chefe, com outras pessoas de outras áreas, né? Você tem que se capacitar, estudar, mostrar que você está se capacitando, provavelmente aprender um outro idioma, dependendo da situação. Então, você tem que mostrar esses diferenciais para ganhar mais, tá? Agora, se você já percebeu que você já tem uma qualificação legal para a função que você exerce, tá até mais que qualificado, você já comparou a sua remuneração com o mercado e viu que seu salário está abaixo, aí assim, ou você tenta conversar com o pessoal para ver se você pode ter uma remuneração maior, ou você aceita essa situação e aguarda um aumento, né, e tenta trabalhar mais para conseguir mostrar mais resultado para ver se eles te dão um aumento, ou você busca uma recolocação. Aliás, buscar uma recolocação sempre vai ser uma alternativa a tudo que eu vou falar aqui. Legal? Vamos para o segundo ponto. Eu falei de salário, né? Outro ponto que às vezes as pessoas se queixam muito, que estão infelizes, é com o chefe, né? E se for com o chefe, aí assim, é uma questão difícil, porque é uma outra pessoa que pode ter o seu jeito, pode ter a sua forma de trabalhar, e se ele tiver uma personalidade muito diferente da sua, e um jeito de trabalhar diferente, e você não consegue se adaptar a isso, isso pode ser realmente um grande problema, tá? Nesse caso, o que eu recomendo? Primeiro, tentar uma conversa séria, franca, honesta e tranquila, né, verdadeira com o seu chefe, para ver se você consegue se alinhar com ele e ajustar ali as arestas, né? Ajustar o que vocês têm de diferente para facilitar a comunicação e a convivência no dia a dia. Ou estudar uma possível transferência, de repente diária. Às vezes você consegue um contato com outro líder ali dentro, com outro diretor, com outro gerente, e
você consegue às vezes costurar uma mudança de área dentro da empresa. Então essa é uma outra saída também. Dependendo do porte da empresa, é possível você continuar na mesma empresa numa outra área. Lógico que você vai ter que ter competência para isso também, né? Vai ter que ter um pouco de experiência para atuar nessa outra área também. Ou a recolocação, que a gente já disse que vai ser uma alternativa em tudo, tá? Outro ponto, eu estou com problemas de convivência com colegas da minha área, por exemplo. Essa é uma questão bem polêmica, tá, pessoal? Porque tem que ver o nível que é esse problema. Ou seja, tem que ver de fato se isso é grave ou não. Porque às vezes assim, se você só não se dá bem com esses colegas, se você não tem uma convivência muito boa, muito amigável, mas também não é nada grave, não é um assédio, não é uma questão de perseguição muito grande, né, um problema assim sério, etc. Se não é algo que está te afetando demais, é algo para às vezes você relevar e falar, olha, eu vou focar no meu trabalho, porque vamos lembrar, né? Lugar de trabalho, a prioridade não é fazer amigos, é você atingir os resultados que você tem, que você foi contratado para atingir, certo? Então o principal é você trabalhar para atingir os resultados. Agora, se você conseguir fazer amigos, ótimo, né? Agora, se não for possível, também fazer o quê? Agora, se for uma situação que está te incomodando demais, aí ok, aí eu acho que é válido você pensar ou numa mudança de área dentro da empresa, né? Ou até pensar em sair da empresa e ir para outra empresa. Mas eu vejo esse como um problema assim, que tem que se medir muito o grau da dificuldade que você está passando, tá? Vale uma reflexão profunda aí. Outro problema que o pessoal muitas vezes se queixa é a cultura da empresa, né? Por exemplo, existem empresas que têm a cultura de trabalhar até mais tarde. Existe, né? E aí, assim, eu conheço empresas que têm cultura de trabalhar das 8 até as 8, 9 da noite. E para todos ali é normal. Então, assim, isso é uma coisa que você tem que falar assim, pô, mas e as leis do trabalhador e tudo mais? Lógico, tem tudo isso, tem que ser seguido, obviamente. Mas eu estou dando um exemplo aqui que existem culturas e culturas de empresa, né? E às vezes você se adapta e às vezes não. Tem empresas que têm um ritmo muito dinâmico, tem empresas que são mais calmas para o trabalho, um ritmo mais lento. Tem empresas que tomam decisões de forma mais rápida. Tem empresas que não, que já são mais devagar. Tem empresas que as pessoas têm uma cobrança muito forte por metas, muito forte por resultado, por indicadores. Tem outras que não, que é mais tranquilo isso, que é mais subjetiva essa análise. Então, você tem que ver aonde você se encaixa melhor. Se você estiver insatisfeito com isso na sua empresa, esse é um caso que eu acho que não tem muita saída fora você começar a buscar uma recolocação. Porque vai ser difícil, você não vai mudar a cultura da tua empresa, a não ser que você seja o presidente da empresa e olhe lá ainda, né? Segmento de atuação, você está infeliz com um segmento que você atua. Aí vale uma grande reflexão também, porque você tem que pensar realmente numa mudança de área, né? Existem situações que às vezes você chega à conclusão que não aguenta mais trabalhar num determinado segmento. Então é hora de você mudar, né? Eu conheço profissionais, por exemplo, que me falaram assim, Gabriel, eu não aguento mais trabalhar, eles trabalhavam em bancos. Eu não aguento mais trabalhar em banco porque tem uma cultura de tal forma que eu não aguento mais. Ok, então você vai ter que procurar uma outra saída, sabendo que não vai ser tão fácil, porque às vezes a experiência da pessoa inteira era em bancos. Então ele vai ter que achar algum tipo de instituição financeira ou, dependendo da função dele, uma área financeira dentro de uma indústria, alguma coisa assim. Mas também não vai ser tão fácil essa migração. Então, lembre-se, sempre você tem que pesar assim, quanto que vai te custar fazer aquela mudança, né? Vai custar quanto você mudar de segmento num determinado momento da sua vida? Dependendo da sua idade, isso não vai ser fácil. Eu nunca achei que isso é problema para nada, a idade, mas tem muitas empresas que pensam assim. Então, tome cuidado, mas reflita se você está infeliz por causa do segmento. Se for o segmento, não vai ter muito jeito, você vai ter que provavelmente estudar uma recolocação. Localização é um outro ponto que muitas vezes as pessoas estão insatisfeitas, né? Localizações distantes da sua residência, localizações que às vezes o local para estacionar o carro é ruim, ou o local onde fica a empresa é inseguro, vários tipos de situação com relação à localização. Então, primeiro acho que você tem que pensar o seguinte,
essa empresa que você está trabalhando, ela realmente tem uma perspectiva para você de crescimento, de você continuar lá durante muito tempo e etc? Se sim, eu acho que é válido você começar a pensar até numa mudança residencial, para você ficar mais perto dessa empresa. Agora, se você não está tão firme nessa empresa, e isso está sendo um grande problema, vale a pena você conversar com eles para ver se você pode, por exemplo, trabalhar de uma forma híbrida, alguns dias presencial, outros remoto, ou se dá para fazer um home office, né? Acho que você vai ter que conversar, tentar ver se eles são flexíveis nisso, né? Se te ajudam nisso. Agora, realmente, se for algo que está te massacrando demais, se a distância é muito grande, etc., e você tem que ir presencial no trabalho, é questão de você estudar também uma possível recolocação se não tiver outra saída. Eu conheço profissionais, por exemplo, que me falavam assim, quando eles recebiam uma proposta interessante de trabalho e era numa cidade diferente da onde eles moravam, por exemplo, a 1 hora de distância da residência deles, me falavam assim, Gabriel, eu vou sim, porque é uma oportunidade de crescimento e eu gostei da oportunidade, do desafio, legal. Só que o que acontecia? Passava 1 ano e aí muitas vezes não estava compensando mais, a pessoa não estava mais realizada com aquele desafio e o cansaço da viagem estava batendo, fora a questão também de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, você tem que se conhecer muito bem para saber o seguinte, até onde você está disposto, né, a investir tempo na sua carreira. Então é que nem a cultura da empresa. Tem gente que gosta de um ambiente mais dinâmico, mais corrido, com pressão e etc. e se adapta bem. Tem gente que não, que vai gostar de um ritmo mais cadenciado de trabalho. Então você tem que descobrir qual que é o seu estilo para você se adequar melhor, né? E principalmente sentir realização. E aí, por fim, um último ponto, que é quem está infeliz com a função que tem, né? Então, às vezes a pessoa tá infeliz ali com a área de atuação mesmo. Por exemplo, alguém trabalha na área de finanças e não quer mais trabalhar com finanças, quer mudar de área, sei lá, quer ir para o comercial, por exemplo. Então, essa é uma mudança também importante, porque vai mudar de área de atuação, não é nem de segmento só da empresa, mas é o que a pessoa faz na empresa, né? E aí também vale uma baita reflexão, um baita estudo, porque essa mudança talvez vai ter um preço, inclusive que vai pesar no salário, pelo menos num primeiro momento. Então você tem que pensar muito bem para fazer essa escolha, tá? E aí vale uma reflexão, vale inclusive uma mentoria de carreira. É um trabalho que eu faço também, se alguém tiver interesse com relação a isso, é só nos contactar, vocês vão ver aqui na descrição desse vídeo os meus contatos para vocês me mandarem um e-mail, né, querendo saber sobre isso, porque se você está insatisfeito com a área de atuação, você tem que fazer um planejamento para mudar, né? Se você mudar de uma hora para outra, é um risco muito grande, dependendo ainda do estágio da sua carreira, pode ser um risco muito grande. E um lembrete importantíssimo aqui, sempre que eu falei de recolocação, eu sempre recomendo que você busque recolocação, se você tomar essa decisão, né? Que você busque a recolocação estando empregado, né? A não ser que você já estava desempregado, é uma coisa, mas se você está buscando uma recolocação e você está trabalhando, não peça para sair antes de achar outro emprego, de achar outro emprego já com proposta feita, tá? Não vá pular assim do tipo, não, estou insatisfeito, pedi a conta, aí passou um mês desempregado, eu achei que eu ia me recolocar logo e agora estou desempregado e não sei o que eu faço. Esse é um cenário que é desesperador para muita gente, tá? Então, se possível, estando empregado, você vai pesquisando ali as vagas, vai fazendo o seu network, vai tentando já conseguir entrevistas, né? Atualiza seu LinkedIn, etc. Mas não peça a conta à toa, né? A não ser que às vezes a pessoa tomou a decisão para sair mesmo e não aguenta mais ficar na empresa e já está afetando o psicológico, a saúde. Tem alguns casos graves, às vezes, que a gente encontra que a pessoa não suporta mais o ambiente de trabalho e sentiu que tinha que pedir a conta mesmo sem ter outro emprego. É uma decisão da pessoa, né? Mas é um risco muito grande, principalmente se a pessoa tiver conta para pagar, né? Mas é isso, pessoal. O recado que eu queria dar é esse. Então, está se sentindo infeliz no trabalho? Faça essa reflexão, pense qual é o motivo, identificado o motivo, tente com muita sabedoria, com muita calma, analisar as possibilidades que você tem, tentar achar a melhor ação para você conseguir sair disso, né? A melhor atitude para você sair disso.
e eu desejo sempre o melhor para vocês e muito sucesso na carreira de vocês. Legal, pessoal? Peço para vocês, como sempre, que se inscrevam aqui no canal, comentem os vídeos, cliquem no sininho para receber as notificações, compartilhem os vídeos para ajudar mais pessoas, tá, pessoal? E conto muito com vocês aqui para a gente crescer cada vez mais e que essa comunidade aqui ajude mais pessoas com relação à carreira. Porque é uma coisa que a gente quer tanto, né? Uma orientação de carreira em várias situações. Eu queria ter tido isso quando eu era mais novo, né? Eu queria poder já que alguém às vezes me orientasse lá no início para eu não ter que aprender com acertos e erros ali, meio que sem orientação muitas vezes, né? Mais pelo feeling, né? Pelo instinto. Então, assim, compartilhem as dicas aí, porque realmente acho que pode ajudar muita gente e são fruto aí de anos e anos de experiência orientando profissionais, vivendo também dentro das empresas, estudando muito para isso. Legal, pessoal? Muito bom falar com vocês de novo. Tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.